Deus pensa sobre as mulheres? O que será que a Bíblia diz a respeito de nós? Como será que Jesus se relacionou com as mulheres quando ele esteve aqui? Essas são algumas perguntas que eu responderei nesse vídeo que você precisa assistir para entender o nosso valor diante de Deus. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus e a vida. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aí. Hoje em dia não é difícil a gente ouvir que a Bíblia é machista e que Deus não se importa com as mulheres. Existem muitas pessoas confusas a respeito do que Ele pensa sobre nós. É por isso que eu decidi bater um papinho com vocês hoje a respeito do que Deus pensa sobre nós, baseado no que Ele deixou escrito na palavra e em como Ele se relacionou com as mulheres ao decorrer de toda a Bíblia e quando esteve aqui como homem. Não é segredo e nem novidade que as mulheres elas foram desvalorizadas por muito tempo, que o valor das mulheres foi questionado, foi revisto ao decorrer de toda a história da humanidade. Só que essa é uma questão histórica e não uma questão bíblica. Nós precisamos sempre pensar que a Bíblia ela já foi escrita há 4.000 anos. E que sim, o contexto e o tempo em que ela estava sendo escrita acabou afetando a história das mulheres contada na Bíblia. Só que quando nós a lemos, estudando, buscando revelação da palavra, ouvindo a voz de Deus e tudo aquilo que Ele fez por nós mulheres, a cada vez que Ele se referiu a nós ou se relacionou com uma mulher, nós conseguimos perceber o quão valiosas nós somos, o quão amadas e cuidadas nós somos por Ele. Então, por isso, para começar a te demonstrar esse valor, a importância da função da mulher na Bíblia, eu começarei mostrando algumas figuras femininas que foram levantadas por Deus para marcar as suas gerações. Independente de como as mulheres eram vistas naquelas épocas, Deus não deixou de usar e levantar grandes mulheres para representarem o quanto Ele valoriza cada uma de nós. Eu vou citar aqui, vou deixar a referência da história dessas mulheres para você ver depois, ok? A primeira mulher que eu quero falar sobre é Débora. Ela foi uma profetisa e juíza escolhida por Deus para liderar Israel. Ela convocou um grande exército e animou guerreiros que derrotaram os inimigos. Debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz durante 40 anos. Outra grande personagem bíblica feminina foi Miriam. Ela foi irmã de Moisés. Além de ter sido responsável por cuidar do seu irmão, que anos mais tarde libertou o povo da escravidão do Egito, ela foi líder de louvor, profetisa e muito respeitada entre os hebreus. Uma outra mulher que tem uma história muito emocionante foi Esther. Ela ganhou o maior concurso de beleza de todos os tempos, que era para se tornar rainha da Pérsia. E a Bíblia conta que Deus deu a ela coragem, inteligência e persistência para que ela pudesse proteger e salvar o seu povo. E Ruth não era nem israelita, mas ela ganhou um lugar entre o povo de Deus pela sua dedicação e pela sua devoção a Deus. Ela abandonou a sua casa e família para servi-lo. Era trabalhadora e respeitosa, e assim ela conseguiu conquistar o coração de Boaz e se tornou a bisavó de nada mais nada menos do que o rei Davi. E a última mulher que eu vou citar aqui do Antigo Testamento foi Raabe, uma prostituta em Jericó, que por sua fé se permitiu ouvir a Deus e foi usada para salvar a vida de 2 espiões hebreus. E por causa disso, essa mulher desprezada ganhou um lugar entre o povo de Israel, que também obteve um livramento por conta dela. E além disso, ela se tornou uma das antepassadas de Jesus, entrando na sua genealogia e ganhou um lugar na galeria dos heróis da fé que está lá em Hebreus. Eu podia parar por aqui, porque essas mulheres realmente marcaram toda a história. Vocês conseguem perceber que numa época em que as mulheres eram totalmente desvalorizadas, Deus levantou mulheres, escolheu essas e muitas outras que eu não citei aqui, para fazerem parte de todo o marco de salvação da história do seu povo. Ele podia ter escolhido só homens, mas Deus escolheu a dedo mulheres para fazerem isso. Outras mulheres que eu quero citar aqui para vocês são algumas do Novo Testamento. Não podia deixar de falar de Maria, a mãe de Jesus. Uma jovem simples que foi escolhida por uma grande missão, que foi dar à luz e educar, cuidar, proteger aquele que foi o Rei das Nações. Aquele que veio para nos salvar. Sim, Deus escolheu uma mulher. Outra mulher que eu quero citar para vocês foi Priscila. Ela, juntamente com seu esposo, era amiga do apóstolo Paulo. E em sua casa, eles fundaram uma igreja. E além disso, a Bíblia conta que Priscila e Áquila, seu esposo, prepararam a
Apolo, que foi um grande homem de Deus chamado para a obra. Outra mulher que talvez você não conheça, que foi chamada de Tabita ou Dorcas em algumas versões. E ela foi uma mulher que ajudou a igreja, ela praticava boas obras. A história dela foi tão incrível que quando ela ficou doente, morreu. O apóstolo Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Eu não posso deixar de falar com vocês sobre as mulheres com quem Jesus conviveu. Sim, as mulheres no tempo de Jesus também eram desvalorizadas. Elas quase que sempre eram criadas unicamente para o casamento e para tarefas domésticas. Mas, de novo, provando o amor e o valor das mulheres para Deus, Jesus tratou as mulheres presencialmente, com palavras de amor, sempre as protegendo e fazendo com que elas fossem participantes do seu reino. Concorda comigo que Jesus podia ter seguido só o ritmo e tratado as mulheres como a sua cultura fazia? Mas Jesus, ele foi revolucionário. E o maior exemplo disso é que naquela época as mulheres não eram permitidas a estudar, mas Jesus permitiu que elas fossem suas discípulas e aprendessem ali, juntamente com os homens. Jesus, ele tinha compaixão das mulheres. Sempre que elas se aproximavam dele, ele as ouvia e atendia aos seus pedidos. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiramente a uma mulher e deu a ela a missão de contar a todos que ele havia retornado. Ninguém ama a humanidade mais do que Jesus. E é por isso que quando a Bíblia nos ensina e ela estabelece um parâmetro para o casal cristão, ela coloca o amor puro, sacrificial, protetor e incondicional de Jesus como modelo. Sabe, minha amada irmã, talvez você tenha perdido o seu senso de valor ou questionado o seu valor diante de Deus a respeito de tantas coisas que as pessoas falam sobre o papel da mulher e o quanto elas colocam em questionamento se Deus realmente nos ama ou não. Mas hoje eu quero te lembrar aqui, para concluir esse vídeo, que Deus criou as mulheres e Ele nos criou com um propósito. Inclusive, nós fomos toque final da criação de Deus. E a respeito de Deus ter nos criado, está escrito lá em Gênesis 1:27, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois disso, Deus delega funções para o homem e para a mulher. E o que é mais impressionante, Deus não coloca o homem como dominador da mulher. Deus não criou a mulher inferior ao homem. Lá em Gênesis 2:18, olha só o que Deus disse. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E algo que me deixa impressionada, que eu refleti lendo o livro Ela, a Imagem Dele, da Francine Walsh, é que quando Deus criava cada item do universo, ele terminava e via que aquilo ficou bom. Mas quando Deus terminou de criar a mulher, a Bíblia conta que ele olhou para tudo que ele havia criado e ele concluiu: agora sim, tudo está muito bom. E essa é a maior verdade que você precisa entender para enxergar o seu valor. Está escrito assim no livro da Francine: o mesmo Deus que criou cada floco de neve diferente do outro, também criou a mulher, em toda a sua glória funcional e existencial. E não se trata apenas disso. Após a criação do floco de neve, Deus disse: isso é bom. Mas após a criação da mulher, que finalmente deu ao homem alguém que o fez clamar apaixonadamente: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, Deus disse: isso é muito bom. A mulher não foi um personagem secundário no drama da criação. Ela foi a peça final, aquela que faltava para o Criador amoroso pudesse admirar o seu trabalho e dizer: basta, está completo. É chegada a hora de descansar. Quanto privilégio, quanta honra em ser mulher. E para fechar com chave de ouro, eu quero ler um versículo de uma fala do apóstolo Paulo, que coroa esse pensamento do quanto nós somos valiosos para Deus e que em Cristo está o nosso valor. Está lá em Gálatas 3:28, diz assim: não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. As pessoas podem negar o seu valor, o mundo pode não reconhecer o seu valor, mas em Cristo você é a menina dos olhos de Deus. Viva a sua vida com essa convicção de que você é amada e que, assim como as mulheres que nós vimos aqui, o Senhor te escolheu para ter um papel valioso nessa geração. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que ele tenha falado ao seu coração de alguma forma. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha para o YouTube entender que é legal entregar aí para mais pessoas. Se quiser, também deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou desse assunto ou se você tem alguma dúvida. E se você gostou, eu vou ficar muito feliz em ler e responder o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Toda semana tem vídeos novos aí sobre Deus, sobre a Bíblia. E se você não me segue no Instagram, vai lá me dar um oi. Fique com Deus e até o próximo vídeo.